Se eu desistir hoje, quem deixa de ganhar com isso? Porque já não é sobre mim. Foi profundo. Já não é sobre mim. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glowcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente ama, que a gente vive na prática todos os dias, sobre empreendedorismo, crise e recomeço. A gente está aqui hoje com o convidado Alexandre Gonçalves, do Empreendedor Fora de Série, que eu sei que tem muita coisa para contribuir com a gente, né, Clary? Seja bem-vindo, Alexandre, ao Glowcast. É um prazer ter você aqui. Eu sei que tem muito para agregar, tanto para a gente como para o público, né? Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, falando do empreendedorismo, como você iniciou no empreendedorismo e um pouco do seu projeto, Empreendedor Fora de Série. Desde já, bom dia, Hanna, Clariana e a todos que estão assistindo esse podcast. É um prazer imenso estar aqui. E a minha história no empreendedorismo, ela começa como a da grande maioria, não é verdade? Nós temos muito uma cultura que, na verdade, veio da Revolução Industrial. Então, nós não fomos ensinados a empreender. Essa que é a grande realidade. E isso é uma cultura que veio da Revolução Industrial. Então, as escolas, as universidades, elas nos prepararam para poder trabalhar, na verdade, na indústria. Sim. Tanto que os nossos pais sempre nos falavam, olha, você precisa de estabilidade. Verdade. Você precisa de um emprego estável, de carteira assinada. Essa palavra, né? Carteira assinada. Tudo direitinho, sabe? Então, todos nós fomos ensinados a isso. Verdade. E o empreendedorismo, ele veio ao longo da vida, né? Para uns e para outros, é diferente a maneira como isso acontece, não é? O meu pai, por exemplo, ele sempre teve uma pegada muito empreendedora, não é? A gente veio de uma época que, não sei se vocês se lembram, né? Vocês são novinhas, né? Eu peguei aquela época da ficha de telefone, né? Pode dizer que eu sou antigo, ficha de telefone. Porque Não vou entregar a minha idade, mas eu já Isso. vou fingir que Naquela época, você empreender, você trabalhar com vendas de uma forma geral, era muito lucrativo. Então, ninguém, né, daquela geração queria trabalhar de carteira assinada, essa famosa estabilidade. Todo mundo queria empreender e o meu pai, ele tinha muito essa pegada, não é? Então, por exemplo, fazia sol. O meu pai sabia onde buscava o picolé num preço legal, ia para a praia e voltava com aquele monte de dinheiro, não é? Na época da ficha de telefone, poxa, que foi aquele boom. Então, meu pai, ele sempre tinha essa sacada de já saber, olha, o tempo está propício para quê? Para amendoim. Então, ele já sabia onde era a fonte, onde comprava, fornecedor. Gente, e fazia dinheiro. Eu era pequeno, gente. Eu lembro que meu pai chegava em casa, ele botava aquele bolo, né, de dinheiro assim em cima da televisão, sabe? Eu fui olhando aquilo e ver que verdadeiramente empreender era muito bom, dava dinheiro, dava liberdade. Então, empreender para mim, mesmo com essa cultura da Revolução Industrial, aconteceu ao longo da vida. Entendi. Mas para você, né, na sua vida, o empreendedorismo foi algo que você você planejou, como por exemplo, pelo que eu entendi, o seu pai foi uma grande inspiração, porque Sim, ele era um cara que tudo. Era, não, ele tá vivo, seu pai? faleceu. Então era foi um cara, um empreendedor de sucesso nato, né? Ele via a oportunidade e aproveitava a oportunidade. E você, então, teve já isso como um plano na sua vida. Eu quero, né, seguir esse caminho, ser um empreendedor, enfim, criar soluções para problemas, Sim, oportunidades. Ou não, ou foi acontecendo? Como que foi para você? Para mim foi acontecendo, na verdade, não é? Porque eu cheguei até a trabalhar de CLT, na verdade, né? Aham. Mas sabe quando você tá ali, mas você, caramba, cara, não é Não é isso? pra mim. Quanto tempo você ficou como CLT? Fiquei um bom tempo, um bom tempo. Sempre tentando, mas sabe quando você se tivesse um peixe fora d'água? Sim. Você acha, cara, não é isso. Tem alguma coisa tipo, O que meu fica te destino cutucando, né? o meu destino não é esse, entendeu? Então eu resolvi empreender. E sempre porque, gente, um empreendedor, as pessoas pensam que não, é um grande negócio, não. Cara, o empreendedor, se ele pegar um perfume, ele vende. Tudo que bota na mão dele, ele vende. E foi assim que eu comecei, entendeu? Vendendo perfume, né? Eu falei, trabalhando com venda direta. Eu falei, cara, isso dá dinheiro, cara. Eu não fico duro. Eu não preciso esperar o quinto dia hoje para ter dinheiro, gente. Olha só. Que beleza. Sério, gente. Gente, olha só, não cortando, né, mas Aham. dentro do assunto de empreendedor, na semana passada eu estava com alguns perfumes, né? E Vende perfume. Vamos saber. despretensiosamente,
despretensiosamente, eu fui fazer. Uma família viu que eu estava com alguns perfumes. Ô, Alexandre, você traz aqui aqueles perfumes que eu vi você trazer. Gente, despretensiosamente, até porque esse não é o meu foco, na verdade. Sim. Mas o empreendedor não tem isso. É. Entendeu? Gente, eu fui lá nessa família visitar. Com a caixa cheia de perfume. Eu vendi ali em menos de 2 horas. Já era cliente quente, como a gente fala, né? Aham. Eu vendi cerca de R$ 1.200, sério. Assim, ali. Sério, sim. Despretensiosamente. Eu fui lá porque eles viram que eu tava com perfume. Aham. Alexandre, traz aqui, que o fulano tá aqui. E o pessoal que paga direitinho, eu falei, eu vou lá, tava em casa. Quando eu chego lá, cada um foi pegando, ele anotando. Menos de 2 horas eu vendi R$ 1.200 para aquela família. Eu falei, caramba. Uhum. Então, o empreendedorismo, ele te dá liberdade, Sim, É né? verdade. E a venda direta, ela gera dinheiro para você, ela gera caixa rápido. Então, para mim, o empreendedorismo, ele nasceu assim, vendendo perfume, né? Tive uma carroça de pipoca. Então você foi Foi realmente. tipo seu pai mesmo, E né? ela tá lá, lá até verdade. hoje. Tá lá em casa, a carroça de pipoca, entendeu? Aham. Pra gente sempre lembrar que se tudo der errado, eu não tenho problema nenhum de pegar minha carroça de pipoca e voltar de novo. Porque empreender é isso. É. É buscar soluções, Buscar é ser soluções. criativo. Eu penso muito nisso. Então, a carroça de pipoca tá lá até hoje, que é uma E se- lembrança, né? E é isso, né? Sempre tem uma outra opção, né? Sempre tem, gente. É verdade. É sempre se reinventar, né? E Verdade. esse é o problema de muita gente. Parece que ele fica obcecado, fissurado por um caminho só. E ele não consegue enxergar outro caminho, aham, sabe? Só, entendi. não, mas tem que ser desse jeito, o caminho tem que ser esse. E a gente aprende no empreendedorismo e até dando mentoria para esses micro e pequenos empresários que sempre há uma outra solução, gente. Sempre há uma outra alternativa. Verdade, sempre tem, né? Aproveitando para falar esse gancho, pegando esse gancho, teve algum negócio seu que entrou em crise, que quebrou? Conta um pouco pra gente, porque a gente tá falando disso, né, de se reinventar. Você se Sim. reinventou. Então, como foi essa O grande experiência? terror do empreendedorismo, a hora da crise. Gente, eu passei por uma crise sim, tá bom? Aí vocês vão entender o porquê, não é? Eu passei a focar em micros e pequenos empreendedores. Eu sempre trabalhei com médias e grandes empresas, tá? Uhum. É, Mas você diz que você sempre trabalhou quando era CLT ou... já empreendedor, Ah, tá. tá? Já fazendo Uhum. esse trabalho de mentoria. Sim. Então eu sempre trabalhei com médias e grandes empresas. Na época eu tinha uma assessoria de imprensa, Legal. né? Tanto que eu cheguei a dar entrevista para Globo, para Record, né? Legal. Então eu tinha uma estrutura razoável. Uhum. Mas algumas coisas foi me fazendo perder, vou usar o termo, o tesão, Do negócio. Sim. por trabalhar com médias e grandes empresas e diante do mercado também. Uhum. Não sei se vocês pegaram, eu peguei aquela época do boom da era coach. Sim. Gente, Sim. loucura total, gente. Sim. Vocês vão entender a minha crise. Loucura total, todo mundo falava que era coach. Aham. Gente, e aquele boom, então... Porque todo mundo quer pegar um hype, né? Sim. Todo mundo hoje em dia quer hypar em alguma coisa, né? Verdade. O hype daquela época de 2017, mais ou menos, eu tô indo lá atrás, era o ser coach, né? Então, Uhum. o coach era aquela pessoa que pelo menos falava que fazia tudo. E resolvia verdade. tudo, Sabia tudo. né? Então, eu dentro daquele mercado, eu comecei, assim, a me desgostar, a perder, na verdade, o tesão. Por quê? Era muita promessa, era muita gente prometendo coisas que não podia entregar. Sim. Porque quando você tem valores, aí entra a questão dos valores, sabe? Você não consegue se adequar àquilo. Gente prometendo aquilo que não podia entregar. E as pessoas acreditando. As pessoas que pagavam fortunas por uma mentoria, por um coach, na verdade. Certo? Só que nós que temos valores, né? No meu caso, os valores cristãos, né? Isso não soava bem para mim, entendeu? E tinha alguns mentores que falavam, não, cara, vende depois você entrega. Eu falei, como assim, gente? Vende depois entrega. É. E tem gente aí do mercado top que ensina isso Sim. mesmo. Nós Sim. sabemos Cara, disso. vende, depois tu entrega, cara. Tu não tem nem o curso, nem a mentoria, Aham. mas vende. É. Depois você entrega. E aquilo para mim foi me tirando tesão, foi me desanimando, ficou insuportável, sabe? E eu fiquei assim, recluso
como se fosse um ano sabático, né? Eu falei, Sim. cara, eu vou parar tudo. Eu vou parar tudo, não quero mais. E aí o negócio também já começou a ir mal das pernas, não é? Porque você não está baseado numa verdade. O negócio começa a ir mal das pernas, eu Mas começo a nessa perder. época, qual era o negócio que você tinha? Você trabalhava com perfumes? Não, era consultoria Já de era empresas. consultoria Já de... era Ah, consultoria tá. de empresas, Entendi. entendeu? Entendi. Só que eu também me intitulava como coach, Aham. Sim. entendeu? Eu Mas vim você no já hype. tinha bagagem para isso, né? Você difer- poderia falar. Sim, A questão é que você queria vender e entregar, não fazer como os outros falavam que era para você vender e não entregar. entendeu? Então eu me intitulava, né? Uma grande maioria também se intitulava, só que muita gente, infelizmente, né, ficou pelo meio do caminho, Uhum. porque o problema não é você viralizar, é o que eu falo. O problema não é você surfar, não. Depois é você ter o que entregar depois. Sim. Verdade. E como a maioria naquela época não tinha o que entregar depois, muita gente que veio naquele hype ficou no meio do caminho. Sim, é. Verdade. E outros desapareceram, porque é aquilo que a gente acabou de falar. Pensaram que a coisa só acontecia por um caminho. Uhum. Ele não entendia que o coach eram apenas ferramentas que ele poderia usar em qualquer lugar que ele trabalhasse, Sim. gente. Até no próprio negócio. O que ele aprende como coach, ele pode aplicar para o próprio negócio dele. Exatamente, mas eles não entenderam dessa forma, eles entenderam que eles tinham que ser coaches. Mas E verdade. Somente deixaram isso, é. somente isso, e deixaram aquilo que eles já faziam. Entendi. Verdade. Esse foi o erro de muita gente naquela época, naquele hype de coach. Mas quem tinha o que entregar, como no meu caso, permaneceu. Sim. E a gente foi o quê? Se reinventando. Agora, quem não se reinventou, Ficou pra ficou trás. pelo caminho. Eu até costumo dizer que, na verdade, o mentor de hoje foi o coach que não deu certo. É, Verdade, faz sentido. faz sentido, é. Por que, Alexandre? Porque com a rejeição do termo coach, e passou a ter uma rejeição muito grande, gente, gigante, Não, foi uma coisa louca. Até hoje. Até hoje. Até Não, mas, Até hoje. mas qual foi a solução que o pessoal encontrou? Cara, o negócio de falar que é coach não É certo, tá dando, não. não. Vamos inventar uma nova nomenclatura? Aí entrou a nomenclatura do mentor. É verdade. Então, quando você vai hoje numa reunião de negócio, empreendedorismo, que você aperta a mão, todo mundo diz que é mentor. Aham. É verdade. Mas o mentor foi o coach que não deu certo. Verdade, faz sentido. Agora, se você diz que é mentor, mas tem o que entregar, Sim. eu fiz a transição de forma muito tranquila, de ser chamado de coach para mentor. Para mim não teve problema nenhum. Mas tem muita gente que agora está hypando nessa mesma onda. Não, eu sou mentor. E qual é o hype hoje? É falar de empreendedorismo. Você vê que todo mundo hoje fala de empreendedorismo. E eu divido sobre os dois tipos de mentor. Tem o mentor raiz, o mentor que realmente sabe o que é fazer um atendimento numa empresa, que tem ou já teve clientes. É o mentor com a bota suja de barro. Sim. O cara sabe. Agora, infelizmente, parece que tem brotado do chão muitos mentores, né? É o mentor que nunca atendeu ninguém, nunca teve cliente, negócio. nunca teve um negócio. Aí sabe o que ele faz? Como o ego deles geralmente são muito grandes, eles fazem um estúdio dentro da casa deles mesmos, eles mesmos entrevistam eles, e ele fica de lá, gente, é sério, eu Mas falo é porque eu verdade. conheço, eu conheço. Ele fica de dentro de casa dizendo que é especialista, dando um monte de conselho. Esse é o mentor fabricado pela internet. Sem nem ter passado pela experiência. Gente, Acho que o pior é isso. Nem passou por aquilo e tá dando ele não conselho. sabe o que é você passar o dia numa empresa, Você ficar tem ali, uma folha de pagamento. você ficar ali às vezes 3, 6 meses dentro de uma empresa, dando uma consultoria, entendeu? Verdade. E às vezes o cliente, se você não tiver... Eu passei por isso, atendendo um cliente, não é? Porque o mentor, o coach, o termo que quiserem usar, quando ele está ali para dar uma consultoria numa empresa, ele tem que ser imparcial. Sim, claro. E eu tive um cliente que ele empregou familiar, você sabe que isso aí Nossa senhora, isso é a pior é coisa. problema. Tragédia anunciada. É. E ele já queria que eu me envolvesse. Eu falei, não. Não, você acha que tem que mandar fulano embora? Eu falei, poxa, isso aqui não é meu trabalho. Mas o mentor fake, o mentor feito na internet, que nunca atendeu o cliente, ele não sabe o que é isso. Não sabe.
Não sabe. Realmente. E aí vai falar até o que ele acha que na cabeça dele funciona, né? Mas mesmo passando assim, né? Você falou que você teve esse momento onde você perdeu, de fato, o tesão pelo negócio. E Sim. isso é muito ruim. Eu acho que todo mundo já passou por essa fase de você Sim. dar uma desacreditada, Sim. né? Mas aí o que te fez continuar? Mesmo diante dessa fase difícil, desse momento de queda, você falou que teve um período aí mais sabático que você meio que foi recalcular a rota, né? Tipo, qual caminho que eu Parei com tudo, vou parei. seguir agora? O que te fez continuar, né? O que me fez, na verdade, continuar, eu me fiz uma pergunta. Uhum. Se eu desistir hoje, quem deixa de ganhar com isso? Porque já não é sobre mim. Foi profundo. Né? Já não é sobre mim. Vou até escrever. Pra toda vez eu pensar nisso também. Eu também. Então, para você que está assistindo esse podcast, micro, pequeno empreendedor, que está passando por uma crise no seu negócio, que não consegue vender, que já tentou de tudo quanto é forma e está aí desanimado, sem tesão pelo negócio e quer desistir. Eu te faço essa pergunta. Se você desistir hoje desse negócio, quem deixa de ganhar com isso? Realmente. Faz todo sentido, né? Porque a gente deixa de ser só sobre a gente, né? Sobre só o que a gente quer. E a gente teve um podcast com uma cliente nossa que tem uma história linda também e inspiradora. E ela falou isso no podcast, tem um corte dela falando disso que é muito legal, que ela fala que empreender é servir o outro. É servir. Né? Da Mayla, né? E realmente, eu lembro quando ela falou isso na gravação, a gente falou, cara, realmente faz todo sentido, porque não é mais só sobre a gente, né? Sobre o nosso negócio, sobre o que a gente quer. Olha quantas coisas a gente mexe quando a gente resolve Você mexe realmente. com o sonho das pessoas, eu gente. acho que assim, a gente já passou isso, né? A gente passa isso diariamente e a gente já passou por fases difíceis também. De deixar de ganhar para poder manter as pessoas que trabalhavam pra gente. E acho que muita gente não entende. E muita gente não entende imagina, isso, né? Tem pessoas que não enxergam isso. Mas assim, a gente já sofreu isso na pele. Então a gente consegue falar pra você que a gente Sim. sabe que não é sobre a gente. Não é sobre a gente. Mas aí que está a diferença do que eu acabei de falar. Aham. Do mentor de verdade, Do empreendedor de verdade. do empreendedor de mentira. verdade e para o mentor fake, feito pela internet, e o empreendedor de palco. Ele não tem essa vivência, né? Sim. Para ele, tanto faz, ele visa somente lucros, né? E aí eu pensei, quem perde com isso? E teve uma coisa que me incomodou muito, muito. Quando eu... Tô até voltando um pouquinho. Dava palestra, workshop, né? Ia todo tipo de empreendedor ali. Sabe uma coisa que me incomodava no final? Quando eu fazia meu pitch de venda? O quê? É que eu conseguia atrair médias, grandes empresas. Só que eu comecei a perceber que eu perdia muita gente que precisava... Já estou até na frente do roteiro, já estou vendo como eu vou caminhando dentro do roteiro? Que precisava da minha solução, mas não tinha como pagar. E isso começou a me incomodar. Tá vendo? É senso de propósito, não é mais sobre dinheiro, gente. Sim. Isso diferencia muito o mentor de verdade do mentor fake. Eu falei, caramba, tudo bem. Muita gente estaria alegre com isso, né? Conseguir um contrato com uma empresa grande. Sim. Poxa, mas eu deixava de ganhar de um montão de gente. Falei, caramba, Alexandre, eu queria a tua solução, o teu produto é bom, mas eu não tenho como pagar. Então isso foi se juntando, essa insatisfação de não poder ajudar quem realmente precisava, com a crise que eu já estava passando. Então eu cheguei numa bifurcação. Foi o que eu falei, que eu parei com tudo. Eu falei, eu tenho que parar com tudo e recalcular minha rota e ver o que eu quero da minha vida. Ou eu continuo como, vou usar um outro termo, né? Como um mentor predador, que tem um mentor predador, que ele só olha para o cifrão, ele olha a pessoa como alguém a ser usado, dele querer o dinheiro de qualquer jeito, não importa. Ou você ter um senso de propósito de saber que tem muita gente que você pode ajudar. Entendi. Então eu parei com tudo, fiquei meio sério.
eu parei com tudo mesmo. Parei, né? Fui fazer outras coisas. E só que eu tive eu acredito que um chamado de Deus para isso, né? Um chamado, entendeu? O que fez eu voltar e como se Deus tivesse falado, olha só, você vai voltar num novo reposicionamento, só que o teu público vai ser outro. E aí teu coração aqueceu de novo, né? Aqueceu. Não, aí aqueceu de verdade. Você agora, o teu público vai ser aqueles que realmente precisam, que é o micro e pequeno empreendedor. Só que eu tinha um desafio agora. Eu tinha um desafio. E qual era o desafio? Como eu ia pegar aquela minha metodologia que eu usava para médias e grandes empresas que me traziam uma rentabilidade muito grande, E ela já tinha uma estrutura diferente também do micro e pequeno Sim. empreendedor, né? como eu faria agora? Então eu tive que condensar toda aquela metodologia, Talvez mudar até a linguagem um pouco, né? tive que mudar a linguagem para que fosse acessível para o micro e pequeno empreendedor. Foi então quando foi lançado esse livreto aqui, Legal. Empreendedor Fora de série. Fora de Série. Que legal. Muito bom. E aí você traz a tua metodologia mais condensada e numa linguagem que o micro e pequeno empreendedor consegue entender. E melhor, com exercícios práticos. Legal. Que é o melhor, né? Que é o Nada melhor, como na gente. prática. É muita teoria vazia, entendeu? Verdade. Então, eu descobri que estava no caminho certo quando eu consegui me reinventar, me reposicionar e falar agora para micro e pequeno empreendedor. Então, quando eu lanço esse livreto, né, Aham. eu falo, eu estou no caminho certo. E o feedback das pessoas, na verdade, porque isso aqui você lê numa viagem de ônibus, Sim. Verdade. não é? A gente falou, foi o primeiro filho, né? Com dor Aham. de parto, né? E a pessoa consegue ler e tem exercícios práticos ali, né? De uma visão de negócio, de plano de Legal, negócio. já quero ver. Então, eu entendi que estava no caminho certo quando eu consigo lançar esse livreto e quando eu recebo feedback do meu público-alvo. Sim. Alexandre, cara, que livro simples, ele é muito bem explicado. Eu falei, justamente, isso é muito bem explicado. Por quê? Aí eu vou fazer uma crítica aqui, não é? Na verdade, qual é o nosso diferencial? Né? Eu acredito que é o nosso diferencial do empreendedor fora de série. Nós temos um produto que o mercado não tem. Pelo menos eu ando por aí, enquanto de empreendedor, eu não conheço nenhuma mentoria dos grandes gurus para microempreendedor. Aham. Eu, pelo menos, não conheço. Pode até ter, mas eu não conheço um produto de verdade voltado para micro e pequeno empreendedor. E pensando em realmente solucionar É, a não é dor arranca- do é, micro é. e pequeno empreendedor, né? É olhar realmente para o que ele não sabe, para o que ele precisa para estruturar o negócio dele da forma certa, porque o empreendedor, na maioria das vezes, ele começa na marra. Ele não sabe nem o que ele está fazendo direito. A gente foi assim. A gente veio da transição do CLT também, né? Então, Também? então assim, É. por muito tempo. Eu lembro que o primeiro ano que a empresa existia, por muitas vezes eu não sabia ainda me diferenciar do papel de dona da empresa e funcionária. Às vezes eu esquecia o que eu estava fazendo ali no meio do caminho. Porque, de fato, você não tem ninguém que fale assim, a não ser as médias e grandes empresas, que Sim. normalmente já começam pagando uma mentoria, pagando um G4 da Sim, vida, é. né, uma consultoria para todos os funcionários. Sim. A gente não, é na garra, na raça e na coragem. É na paixão. É por necessidade e na paixão. É isso aí. Mas sem um mapa, sem um planejamento. Só e sem só uma Deus, só estratégia. fé. Só fé. Só fé. Só fé. Só fé. É verdade. O empreendedor que ele mais tem É que fé. ter fé. Tem que ter fé, gente. E você não está vendo nada. Por quê? Tem muitos órgãos, instituições que dizem que são amigos do micro e pequeno empreendedor. É nada. Mas não são nada, Não tá? são nada. E eu vou falar de verdade para vocês. Sabe quando eu percebi isso? Pandemia. Aham. Então hoje não adianta querer vir dar uma de bonzinho, sabe? Verdade. Vou falar aqui sem medo nenhum e olhando para aquela câmera também. Aham.
o Sebrae não é amigo do micro e pequeno empreendedor. Adorei. Porque tem gente que fica fazendo lobby, Sebrae. Aham. Gente, na pandemia, vou falar o que aconteceu na pandemia. O que foi oferecido na pandemia para os micro e pequenos empreendedores? Pelo menos na teoria. Aham. Que ia ter uma ajuda financeira, que ia ter empréstimo dos bancos, que ia ter apoio. Gente, se você que está me assistindo discordar de mim, me diga, qual micro e pequeno empreendedor que você conhece que na pandemia conseguiu apoio do Sebrae e algum empréstimo dos bancos? E continuou conseguindo existir o negócio dele depois da pandemia. Exatamente. Que sobreviveu. Sabe- Se alguém souber, por favor, se você Deixa conseguiu, no deixa nos comentário aqui, comentários, Deixa fala nos pra comentários, gente. por favor. Que a gente grava de novo pra falar sobre esse assunto. isso Viu? aí. Agora eu A gente vai quero responder a saber. pergunta Não, é de sério. vocês. É sério, gente. Da pandemia, que para mim foi o divisor de águas. Verdade. Por quê? Quem conseguiu empréstimo, gente, foi empresa média e grande, gente. Não se engane. Verdade. Não se engane. Por quê? Aí eu disse, para quem interessa dizer que todo mundo que abre um negócio é empreendedor? Porque lá no final você vê que não é a pessoa que realmente abriu um negócio. Na verdade, isso é uma fábrica de gerar impostos. Verdade. Muito é prometido para o microempreendedor, Oxe. mas na prática não tem nada. E Vende-se a uma pandemia, ilusão. para mim, foi o divisor de águas. Então, repito aqui, o Sebrae não é e nunca foi amigo do micro e pequeno empreendedor. Se não gostou, Se não gostou. não posso fazer nada. Estou falando de fatos, né, Aceita gente? que dói menos. Eu estou falando aqui de fatos. Aí o microempreendedor, coitado, chegava lá no banco, pediam vários documentos que eles sabem que o Não MEI vai não ter. tem. Isso é covardia, Não gente. tem. Verdade. Às vezes nem o próprio pequeno empresário, não vou nem o pequeno, às vezes o médio, não tem. Não tá olhando pra isso. Vai tirar um monte de certidão, etc, etc, por causa de alguma necessidade. Para pegar R$1.000. O microempreendedor, às vezes, não sabe ainda nenhum processo, por exemplo, trabalhista, de como contratar. Não sabe. É covardia, eu concordo com você. Então, eu fico, também. quando eu vejo algumas figuras fazendo lobby pro Sebrae, Mas é tudo dinheiro. É tudo dinheiro, é dinheiro. Mas assim, Alexandre, o que mudou na sua vida quando você decidiu focar no micro e pequeno empreendedor? primeira coisa, sério, senso de propósito. Que eu acho que é o que diferencia de fato o mentor de verdade, o empreendedor de verdade para aquele que é de mentira. Eu tive um senso de propósito muito grande. Eu passei a ter Aquela paz no coração, né? paz, sabe, de saber que ninguém precisa vender a alma para Sim. comprar um produto meu. Porque isso que é dito no mercado. Quando eu chego nas reuniões, isso aqui é um outro assunto, também daria um podcast, porque hoje existe muitos grupos de empreendedores, fez encontros. Network, Não, mastermind. vem pra cá que você vai vender 10 vezes mais. É tudo mentira. Sabe por que é mentira? Porque 90% de quem tá lá não tá vendendo nada. Adorei. É isso aí mesmo. Gente, eu passo o passo. Eu sei, exatamente. Ai, muito Não bom. vem pra cá pra esse grupo de empreendedor, de network, que você vai vender 10 vezes mais. Mentira, gente. Porque a maioria que tá lá não tá vendendo nada. A maioria que tá lá criou um personagem pra tá lá, pra atrair um trouxa igual você e tomar teu dinheiro. É verdade. Porque nem eles estão vendendo nada. É verdade. Não, e sabe Gente, uma coisa minha que boca tá mais. coçando. Não, sabe uma coisa que mais me estressa muito? A gente fala muito Eu parei disso. de ir. Vou perder Não. meu tempo. É assim, né? Com certeza você já passou por isso várias vezes. A gente tá. Principalmente quando a gente tá num momento de crise, de dificuldade, Sim. algum momento ruim, algum trimestre que fecha mal. Alguém vai virar pra você e falar assim: olha, porque se eu fosse você, Ah, é. eu faria isso, isso e isso. Aí você vira e pergunta e fala assim: mas quantas empresas você tem? Quantos negócios você tem? Assim, quantos funcionários você tem? Nenhum. Então, com base em que você tá me dizendo o que eu devo fazer? É sua. Uma vez eu assisti um podcast. Podcast não, era um vídeo no YouTube, enfim. De um cara, eu não lembro agora exatamente quem era, não sei se é um cara de marketing também. E ele falou uma coisa que isso ficou na minha cabeça, que ele falou assim: cara, eu não sento numa mesa pra conversar de negócio com quem tem menos funcionários do que eu.
Porque Faz sentido. não tem cabimento. Esse cara falando, eu tenho hoje, acho que eram 150 funcionários, uma coisa assim. E ele falou que já se viu muitas vezes, a gente já passou por isso também, muitas vezes. A gente, às vezes, principalmente no momento de dificuldade, que a tua cabeça começa, parece que o Tico e o Teco já não estão mais Não se comunicam funcionando. mais. E aí você entra naquele desespero de querer desabafar, né? E aí você pega a É. primeira pessoa que vem na sua frente e fala. E aí aquela pessoa vai falar pra você o que ela acha, só que com base em que ela acha? Porque uma coisa é a gente trocar ideia aqui. Isso, Eu chegar pra você e falar assim, poxa, Alexandre, a gente tá passando por isso, por isso, por isso. Pô, o que tu acha, cara? Você tem bagagem Sim. pra me falar. Você pode não ter o mesmo negócio, Sim, é. mas você entende de negócio. Sim. Você já... E eu acho que as dificuldades e os desafios São tem- similares. são sempre Sim. similares. O que Sim. muda realmente é só o segmento. São o segmento. Vai ser um detalhe ou outro que vai ter que ajustar de negócio para negócio. Mas se você não tem um negócio, você não Difícil. tem como você querer me dizer o que você acha que eu devo fazer. Isso só que a gente aprendeu isso ao decorrer do tempo. Porque É. no início a gente quer ouvir todo mundo. Quer ouvir todo né? mundo. Isso Hoje em também dia, acontece filho. muito. Se eu pudesse falar para as pessoas também que estão começando, para de ficar ouvindo todo mundo. Meu Para de Deus, pedir gente. conselho para familiar, para E pior amigo. coisa, familiar pra pedir conselho. Não, é ele pior manda coisa, você largar gente. tudo e arrumar um emprego de verdade. É. Não é assim? É. Você fala, Vai, por que você não vai trabalhar de carteira Isso não é assinada? emprego de verdade, não. Vai arrumar um emprego de verdade. a minha avó, eu lembro de uma vez. Benefícios, É. vale Alimentação alimentação, todo mês. vale transporte. Ah, A minha avó uma vez falou pra mim, eu cheguei, ela tava na minha casa, só que a minha avó, tadinha, ela tem licença pra falar esse tipo de coisa, porque ela é de outra época, ela nem entende é o que nada. eu falei, né? é geração diferente. Aí eu cheguei em casa uma vez assim, sei lá, era 10 e pouca da noite, aí eu falei, ai, vó, tô tão cansada, tem 3 dias que eu não durmo direito. Ela, nossa, minha filha, quando você trabalhava no banco, você trabalhava bem menos. Eu falei, nossa, que palavra de incentivo, muito obrigada. Gente, é igual a minha avó também, é a mesma coisa. Elas não entendem, né? Mas elas também não sabem o que a gente carrega, né? Igual Mas foi o que eu falei no começo, mas isso aí é o que? É fruto daquela cultura oriunda da Revolução Industrial. Aham. Eles são dessa época, né? Não, e a minha avó, ela foi empreendedora. Ela teve farmácia. Hum, E foi uma empreendedora de sucesso na época. Então ela fala que ela sofreu muito, né? E que ela se cansava muito, que hoje ela tá colhendo esses frutos com a saúde mesmo. Aham. sim. Então aí ela fica falando que fica com medo de eu ficar assim, né? Depois que eu envelhecer e Ela tudo fala pra você mais. ficar doida do mesmo jeito. É, Que só não de tem muito- remédio. É. Mas é o Dura. cuidado, é o cuidado, né? É o É, cuidado. elas têm uma outra visão, É outra né? visão, diferente. Mas olha só, pegando esse papo aí do que as pessoas falam e tal, Sim. o que você acha que é a maior mentira do mercado? O que é a maior mentira que o mercado conta pra gente todo Adoro dia? essa pergunta, adoro. Qual é? O corte Então vai lá em fala, cima. né, gente? Quase Gente. fake news. Fala pra gente qual é o fake gente. news do mercado. Numa época de tanta fake news, gente, Me conta. a maior fake news que existe é que todo mundo que abre um negócio é empreendedor. Pesado, hein? Hum. Mas explica aí, por que então que isso é um fake news? Na verdade, eu sigo a linha do Michael Gerber, ele é autor do livro que para mim é a Bíblia, que todo mundo deveria ler, que foi o que mudou também Aham. meu mindset. Qual o nome? O Mito do Empreendedor, tá? Pode comprar e ler, vocês vão atestar o que eu estou falando. Do Michael Gerber. Por quê? A maior fake news da história é que todo mundo que abre um negócio é empreendedor. Porque ele não é. Ele é apenas um técnico insatisfeito. Michael Gerber fala muito bem sobre isso. Um técnico Insatisfeito. insatisfeito. Técnico insatisfeito. Vou explicar por quê. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do restaurante, né? Você cozinha bem, não é? Você faz uma comida legal, todo mundo elogia. Gente, mas a Clariana, menina, você cozinha muito bem. Por que você não abre um restaurante? É assim mesmo. Michael Gerber tem razão, As gente. coisas começam assim mesmo. É. Porque você não trabalha com isso. Por que você não trabalha com isso? Isso você tá no CLT, já tá revoltado, doido para meter o pé, Uhum. e todo mundo começa a falar isso. te Olha, incentivar. Deus tá confirmando. É. Tem que sair daqui logo, tem que sair É daqui o logo. sinal que eu É precisava. um sinal de Deus. E todo mundo começa a falar, por que você não abre um restaurante? Aí você, realmente, Vou largar tudo, vou vou largar largar tudo. restaurante. pede as contas, pega a rescisão, pega o empréstimo, acaba de se afundar de uma vez e bom. abre o restaurante. Gente, é sério. Você abre o restaurante, né? Aí tá lá, dia da inauguração. Clariana tá lá, né? Caramba, feliz da vida, agora você patroa e tal. Empolgada, né? Você agora... Faço a pergunta para as senhoritas. No dia da inauguração, aí você vai entender. Onde Clariana está?
no dia da inauguração do restaurante que ela abriu. Onde o Clariane está? Na cozinha. cozinhando. Na cozinha. Por que Clariane está na cozinha e não recepcionando os convidados? Porque é o que ela sabe fazer. Ela sabe cozinhar. Ela é Ainda bem uma que essa não sou eu. técnica. Ela nunca foi empreendedora. Aquela mentalidade empreendedora que inspirou ela a sair do CLT e abrir o restaurante, quando ela entra no operacional, aquela personalidade empreendedora, sai fora. Verdade. Então, para você que está nos assistindo, quem abre o negócio, ele não é empreendedor. Ele é apenas um técnico insatisfeito. Ele sabe fazer alguma coisa bem. Porque para empreender, existe outras bases, outras coisas que a pessoa precisa aprender que ela não sabe. Eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Inclusive, Michael Gerber. Os conhecimentos que te trouxeram até aqui não serão os mesmos que vão te levar Próximo nível. ao próximo nível. Eu já ouvi essa frase. É Uau! Mudou a minha vida. É verdade. Mudou meu mindset. Por quê? Você está tão acostumado ali no operacional como um técnico, achando que é empreendedor, que você é incapaz de se abrir para novos conhecimentos. Sim. Até a gente fala, né, que todo micro pequeno negócio tem 3 fases: Sim. infância, adolescência e maturidade. Só que quanto mais um negócio fica na fase da infância, mais dificuldade o dono tem de mudar a mentalidade, de se abrir para novos conhecimentos. Então, respondendo a pergunta, é por isso que todo mundo que abre um negócio não é empreendedor. É. Ele é apenas um técnico insatisfeito. E, se você não acreditar nisso, ao longo do período que você tiver lá no teu negócio, você vai perceber isso. É verdade. E vai ter uma hora que você não vai aguentar, vai acontecer 2 coisas. Você vai estar numa bifurcação igual eu tive também. Aham. Ou, porque o negócio ele vai quebrar, tá? Ele vai quebrar, porque você não é empreendedor. Você aprendeu apenas o trabalho técnico. Sim. Você não conhece de gestão, você não conhece de nada. Então, vai chegar numa hora que você vai ter 2 caminhos. É simples, gente. Ou você fecha o negócio, volta a ser CLT, sei lá, pegar BRT, sei lá, o que você vai fazer da vida. Ou você se abre a novos conhecimentos e busca uma ajuda, uma mentoria, uma consultoria para você ter uma direção. É. Faz total sentido. Sim. Se não fizer, não acredita no que eu estou falando, não. Não, é verdade. Só não faz para ver o que vai acontecer. É sério. Não, é verdade. Ele tá falando porque a gente, o problema é que quando a gente que trabalha com mentoria, fala alguma coisa, porque ele quer me vender. Não, não quero parece vender, qualquer não. coisa que tá falando gente, é porque quer vender. para você ver o mercado, por isso que eu tive que parar. Às vezes o mercado tá, as pessoas estão tão saturadas Aham. de tanta promessa na internet, que quando você fala alguma coisa, a pessoa, pô, já quer me vender alguma coisa? Não, você não quer te vender nada, não. Aham. Me responda, você que abriu um negócio simplesmente por emoção, sem um planejamento, sem direcionamento, mas que é incapaz de se abrir para novos conhecimentos sobre gestão, sobre finanças. Não acredita no que eu estou falando, não. Eu não quero te vender nada. Se você continuar da mesma forma que você está hoje, daqui a 5 anos ou até menos, o seu negócio vai estar como? Caraca, a pessoa vai chorar agora. É. O pessoal pensando, meu Deus, ferrou agora. Botou o pessoal pra pensar, isso é importante. Por quê, gente? Porque a gente até entende. Quanto mais tempo a pessoa está naquele ritmo, né? Aham. Na fase da infância, ela é muito resistente. Não, mas eu sempre fiz assim há 10 anos, há 20 anos. Isso acontece muito em empresas Isso familiares, que eu ia né? falar agora. Que o gestor ainda é, por exemplo, o avô, o pai. foi uma Gente. empresa- Nossa, Aí eles não aceitam Não mudar, não aceitam que tem coisas novas que podem ser não feitas. aceita. É nesse momento, por exemplo, que a gente tem muita dificuldade quando a gente faz reuniões com empresas assim, de
da gestão, que é uma gestão familiar, aceitar, por exemplo, implantar marketing. Tráfego, as pessoas não... Eles acham que funcionou até o momento, então eles não precisam de marketing. Exatamente, acontece muito. Sempre foi feito assim, vai mexer nisso aí pra quê? não, vai Ganha me dar mais dinheiro a vida trabalho, eu já inteira tô assim. ganhando. Eu tô ganhando, verdade. entendeu? Exatamente. Mas, Alexandre, eu fiquei curiosa, né? Porque você falou sobre o seu projeto, o seu livreto, e o feedback que você também falou dos feedbacks, né? Sim, sim. E aí você tem algum cliente que foi um case de sucesso pra você, que você tem, assim, aquele prazer de falar? Que você conseguiu modificar a empresa dele, a mentalidade dele? Sim, nós começamos a implementar essa nova metodologia após o reposicionamento. Por exemplo, há pessoas que vendiam bolo de pote, não é? Cesta de café da manhã, aquela pessoa que vende um bom brigadeiro, vende salgado, é o microempreendedor mesmo, Sim. entendeu? E qual foi o feedback deles? Após implementar essa nova metodologia, as vendas delas aumentarem até 30%. Até para eles administrarem, teve que aprender a administrar, Entendeu? né? Porque quando entra mais dinheiro, também tem que aprender a administrar. Essa é uma outra questão também que eu não entendo. Às vezes, a pessoa... que eu quero aumentar as vendas. É por isso que existem os caras da internet que ganham dinheiro. Não, vem pra cá, vem pra esse encontro, compra minha mentoria que eu vou aumentar as tuas vendas. Você vai fazer 100k por mês. Gente, é loucura. Você não fez nem 3 mil no ano passado, vai fazer 100k esse ano? É lunático, né? Sim. Mas, tem enfim. outro ponto. Vai fazer 100k, mas vai deixar quanto de lucro? Porque fazer 100k também dá pra fazer, né? Vende qualquer coisa, né? Vamos imaginar que eles vão arrumar um caminho rápido pra fazer 100k. Sim, que eles arrumam. Beleza, mas vai deixar quanto no final aqui? Porque Ou só vai faturamento dar é diferente trabalho, de né? lucro, Isso. né? Ou só Só vai que dar eles- trabalho? Só que eles não têm. Eu vejo muita gente querendo muito aumentar as vendas. Só que a pergunta que deve ser feita é que, tá bom, quero aumentar as vendas. Mas a estrutura que eu tenho hoje vai suportar Aham. o aumento dos 30%? Gente, boa, sério. isso é muito bom. Muita gente não pensa nisso. Não, nós Eu- sabemos. Eu fui num... Faz A isso gente já também. fez isso É várias sério. vezes. Eu fui num... Eu almocei perto de casa há pouco tempo. Eu não quer fazer comida? Vou almoçar fora. Preço legal, comida legal, gente. Lá enche de pessoas. Cheguei lá, vou almoçar. Vou contar rápido. Aí você vai lá, se serve, pega a comida, sentou. Só que eu gosto de sábado porque é churrasco, né? Só que é diferente. Você senta, pega a comida, depois o garçom vem. Você vai querer churrasco? Aí ele é que vai lá pegar o churrasco e trazendo bem pra você. Servir. Só que não é só pra mim, gente. Entendeu? Aham. Tá lotado o lugar. 3 pessoas. Aham. Poxa, eu tô vendo o pessoal passar pra lá, passar pra cá, e nada de trazer meu churrasco. Gente, eu não tenho muita paciência, não. Já tava comendo e esperando o churrasco. Não, nem comi. Comida Nem comi. fria já. Sério. Eu levantei na mesma hora, porque meu pai, falecido pai, me ensinou que quem tem o dinheiro tem o poder de escolha. Verdade. Isso aí. Então o poder tá na minha mão, de fazer o que quiser. Aí, ou Eu você me fica ali, levantei. passando perrengue, ou vai embora. Deixei a comida lá. Bem na frente tinha pastel caldo de cana. Eu falei, é aqui mesmo. Tô com Gente, fome. eu não... Entendeu? Então, isso serviu de exemplo do que eu tô falando aqui. Sim. Tem muita gente querendo aumentar vendas, mas não se pergunta se a estrutura que ela tem hoje comporta o aumento dessas vendas. Verdade. Verdade, falou? Nossa. Falou tudo porque a gente fala muito isso pros nossos clientes. Né? Exatamente. Tem cliente que recebe 50 leads por mês. Eles querem receber 150. Eles não estão dando conta nem dos 50. Às Deixa vezes de eles recebem. responder. A gente percebe muito, por exemplo, a parte comercial. O cara ainda não tá recebendo lead, mas ele não tem nem comercial. Aí ele quer receber lead. Aí eu sempre pergunto, mas quem é que vai atender os teus leads? Se a gente, beleza, a gente vai botar tráfego pra rodar, Sim, tu vai receber aí 10 leads. Vamos falar pouco? sim. Quem vai atender esses 10 leads? Você tem que estar atendendo, tem que conversar. Não vai conseguir. Aí a pessoa não vai ser respondida, aí o que vai acontecer? Vai ficar gastando dinheiro, investindo numa coisa que não vai ter resultado. E assim, a gente tá, né, infelizmente, se encaminhando pro final. E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. O que você falaria para quem... Eu acho que todo mundo passa por isso o tempo todo. Aquele empreendedor de verdade, que a gente tá pelo amor falando. de Deus. É. A gente tá falando de empreendedor de verdade, que tem o seu negócio de verdade, que tá aberto para conhecimento, que aceita que precisa entender melhor de outras frentes de gestão, de caixa, de imposto. O que você falaria para essa pessoa que tá pensando em desistir? Você que está
assistindo a esse podcast, eu queria te falar uma coisa. Não desista do seu negócio. Porque se você desistir, muita gente vai se privar, não vai ter o privilégio de experimentar a solução que o seu produto resolve. Muitas vezes, o caminho está em fazer pequenos ajustes na rota. Creia nisso e você vai ter um negócio de sucesso. Nossa, ó. Verdade. Arrasou. Você falou que bateram palma no último podcast. Vamos bater Essa também. eu fiquei até... Então, depois do pitch dele, eu vou bater palma de novo, porque ele arrasa, realmente. Aproveitando, Alexandre. Nossa, você fala muito bem. Passa uma confiança, né? Aham. Então, eu Ser queria de que... verdade é bom por causa disso, né? Sim. Quero que você fale pro público ali na sua Agora câmera, aquela câmera ali, ó. Que Adoro você essa amou essa câmera. Amém mesmo, gente. Viu? Ficou Quero que louca. O que eu não fiz no outro, hoje eu tô... É, isso aí, viu? Te falei. Eu quero que você fale onde as pessoas conseguem te encontrar, contato, Instagram. Faz teu pitch agora. Vende teu produto. Poxa. Atenção, gente. Meu nome é Alexandre Gonçalves e eu ajudo a micro e pequenos empreendedores a venderem todos os dias com aquilo que eles já têm em mãos através do nosso método 4P, tá bom? Você pode nos achar nas seguintes plataformas. No YouTube, Perfeito. Empreendedor Fora de Série. No TikTok também, Empreendedor Fora de Série. E no Instagram, Empreendedor Fora de Série. Tem também o nosso WhatsApp, tá bom? Anote aí, 021 98929 8692. Arrasou, gente. Arrasou, gente. Eu que já quero conversar com ele aqui fora das câmeras, porque a gente que tem o nosso próprio negócio, a gente que tem empresa, a gente que tem funcionário, são muitos desafios. E o que mais me chamou a atenção no teu formato Sim. é, de fato, a verdade de você trazer Sim. uma sensação de igual para igual, Você sabe? fica forçando nada, inventando. Como que as pessoas falam? Tu não fica cagando regra. Tipo, olha, tem que fazer desta forma, Não, porque não. não. Cada pessoa, cada Tudo negócio. foi muito. Tudo que você falou bate de encontro com muita coisa que a gente vê, que a gente já viu. Então, assim, gente, procurem ele. Você que tem o seu negócio, principalmente naquela fase que você já não sabe mais muito o que fazer, é fundamental que você procure ajuda. A gente já passou por isso. E é nesse momento que alguém que entenda de negócios vai te mostrar algum caminho, vai te dizer alguma coisa, vai te trazer uma solução que realmente vai mudar o seu negócio. Mas assim, Alexandre, foi maravilhoso. Eu queria gravar muitas e muitas horas ainda. Espero que a gente faça de novo. Acho que a gente pode fazer mais uma Tava até rodada falando com... com o Renan. O Renan. A gente fazer mais uma rodada em outro momento com... A gente pode, de repente, trazer temas. Mas, assim, foi maravilhoso. E pra quem tá vendo o nosso episódio, segue o canal, divulga o nosso canal, porque muitas pessoas precisam das soluções, das histórias que os nossos convidados trazem. Segue o Glowcast, é de graça, É de né? graça, não paga. Eu já tô isso. seguindo, né, gente? Que bom! É isso, obrigada, É isso, Alexandre. gente. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer conhecer você. Acredito que... Gente, segue ele é maravilhoso. Com certeza ele vai agregar pro negócio Com de certeza. vocês. Obrigada, Então é Alexandre. isso, Até a gente. próxima. Até a próxima, que agradeço, Obrigada, tá bom? Renan. Prazer estar aqui. Obrigado, Renan. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. E continue assistindo aí Glowcast. Muito bom.